Coronavírus, resultado do exame que vai confirmar se Bolsonaro está com o Covid-19, sai a qualquer momento. Em até 48 horas, Guedes diz que o governo anuncia mais medidas contra a crise do coronavírus, além das já anunciadas antecipação do 13º e suspensão da prova de vida do INSS. Crise no DF, aulas voltam só terça, metrô começa a circular com janelas abertas e terceiro caso pode ser confirmado ainda hoje. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Banho de Cidade, primeira edição. O Distrito Federal pode ter a terceira confirmação do coronavírus. O caso é de um homem que está internado em um hospital da Asa Sul. E o paciente testou positivo e agora aguarda a contraprova. 82 casos na capital seguem em investigação. E os desafios provocados pelo avanço da doença têm exigido a adoção de medidas também no transporte público, onde circulam milhares de pessoas. O metrô reforçou a limpeza dos vagões e os trens passam a circular agora com todas as janelas abertas. No alto-falante, os cuidados que devem ser tomados para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Atenção, senhores usuários. Dicas de saúde. Lave as mãos com frequência, com água e sabão, ou utilize com álcool em gel 70%. Entre os passageiros do metrô, um aqui, outro ali resolveu usar as máscaras na tentativa de se prevenir. Mesmo não estando gripada, mas por estar grávida de 6 meses, a Geise achou que essa medida era necessária. A gente já está andando com álcool também na mochila e a se precaver, né? Para o seu Francisco não tem jeito, se apoiar no corrimão da escada é inevitável, mesmo sem ter certeza que a superfície está limpa. A gente já tem uma idade certa avançada, então com medo de cair, né? A falta de segurança nossa é total. Para tentar reduzir ao máximo a circulação do vírus, as janelas dos trens foram abertas. Mesmo abrindo essas janelas, os metrôs são sempre super lotados, principalmente em horário de pico. E eu acho que acaba muitas pessoas esbarrando e pegando uma nas outras. Eu acho que mesmo abrindo as janelas não tem muito a fazer em relação a isso. Talvez outras medidas deveriam ser tomadas. O trabalho de limpeza após as viagens continua, já quem está dentro dos ônibus não sentiu o mesmo cuidado. Uma limpeza do ônibus, agora álcool e gel, máscara, essas coisas não passaram para nós não. A situação no BRT também é delicada. Como as janelas dos ônibus são completamente fechadas, o ar não circula no transporte, o que tem deixado os passageiros preocupados. Ele é muito fechado e aí tem muita aglomeração de pessoas, né? Infelizmente, com esse surto, a gente fica muito exposto. E há mais serviços suspensos por conta do coronavírus. A Secretaria de Justiça do Distrito Federal pede que a população evite ir aos postos do Na Hora, PROCON e também Conselho Tutelar. A SEB também suspendeu os atendimentos presenciais, com exceção dos casos de emergência motivados por falta de energia ou suspensão por débito. Os demais atendimentos da Companhia de Energia deverão ser feitos pelos canais virtuais, no site agenciavirtual.com.br ou no aplicativo. Ainda como medida de segurança, o governador Ibanez Rocha determinou a criação de 7 equipes volantes para atender casos suspeitos do coronavírus em casa. Cada uma das equipes vai ser formada por um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem. O telefone para solicitar o atendimento é o 99221-9439, que já está aparecendo aqui para você. Vamos falar mais sobre coronavírus com o Cláudio Humberto, que já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio Humberto. Boa Todos os tarde. olhares voltados para o Palácio da Alvorada. Já temos notícia, Cláudio? Então, eu tenho notícia de familiares de um dos ministros que, inclusive, foram submetidos a testes. Segundo essas informações, deu negativo. Nem o presidente da República, nem nenhum dos seus ministros que o acompanharam na viagem a Miami foi considerado, houve, enfim, contaminação com coronavírus, ao contrário de todas as expectativas, até porque o secretário de Comunicação foi diagnosticado com a doença, Fábio Weingarten, e ele estava na comitiva, inclusive ali muito próximo das pessoas, muito próximo de todos os integrantes dessa comitiva. Mas o resultado que acabou de ser comunicado às famílias deu negativo para o presidente e para ministros, inclusive aqueles em relação aos quais havia grande preocupação, como o caso do general Augusto Heleno, que além de ser uma pessoa já idosa, ele poderia, por conta disso, entrar nesse grupo de risco maior, né, dos infectados com a doença. As primeiras informações são que o resultado foi de fato negativo.
E em todo o país, o Ministério da Saúde fala em 77 casos, mas só um hospital de São Paulo anunciou 98 novas confirmações de coronavírus. E sai a qualquer momento. O resultado, portanto, aí quando o Palácio vai se pronunciar, teremos mais uma vez, hoje aqui em Brasília, um detalhamento do Ministério da Saúde. Vamos direto ao contato com a Renata Dourado, está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata. O Ministério tem atualizado todos os dias essas informações, né, Renata? É isso, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Então, a gente lembra que o Ministério, há algum tempo, já descentralizou essas informações, né? Que até então era centralizada no Ministério. Então, os próprios estados estão dando aí as confirmações desses números de casos. E o que acontece? Em geral, o Ministério se pronuncia com essas atualizações às 4 horas da tarde, que é exatamente o que vai acontecer hoje. Logo mais às 4 horas da tarde, portanto, o Ministério da Saúde vai fazer essa atualização desses dados aí que a cada momento, né, são atualizados pelos próprios estados. Então é isso, a gente está aí aguardando, o Cláudio Humberto trouxe, portanto, essa informação aí do resultado negativo do presidente Bolsonaro, mas é claro, né, que a gente aguarda, portanto, essa confirmação aí oficial. Há uma apreensão muito grande, né, por conta disso. Claro que há uma preocupação, mas a gente, portanto, está aguardando. Neste momento, há uma reunião com vários ministros, isso lá na Casa Civil, então essa reunião está acontecendo agora, desde cedo. Os ministros estão reunidos e o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, deu uma saída ali e falou que em até 48 horas, portanto, o governo deve anunciar novas medidas. Foram anunciadas algumas medidas da área econômica, daqui a pouco a gente volta falando sobre essas medidas. Então, repito, o ministro Paulo Guedes disse que até 40 horas, deve anunciar, portanto, essas novas medidas. E a gente fica aqui, Rodrigo... Oi, pois não. Só para atualizar aqui, o presidente Jair Bolsonaro acabou de postar no Facebook, Jair Messias Bolsonaro, informação que o Cláudio Humberto trouxe em primeira mão, HFA/Sabin, atestam negativo para o Covid-19, o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Que bom. E a foto que ele posta, vou tentar mostrar aqui, porque a gente recebeu agora, né, do Facebook do presidente, se tiver como fechar aqui, é a foto dele mostrando a banana, né, informação, aquela imagem que a gente já viu em outras oportunidades. A Renata vai continuar com a gente, Cláudio Humberto, portanto, um alívio. É um alívio, para todo o Brasil. É um alívio para o presidente, para os seus familiares, para os integrantes da comitiva presidencial que viajou a Miami, nos Estados Unidos, nos últimos dias, e para os seus admiradores, né? A reação do presidente é até compreensível, porque nas redes sociais havia muita gente, uma torcida louca para que o presidente tivesse contraído essa doença. Mas é excelente a notícia, inclusive, para o país, porque, afinal de contas, não teremos um chefe de Estado, um chefe de governo, tendo que se preocupar mais com a sua própria saúde do que com as obrigações do cargo. Então, aí está de parabéns o presidente e os seus familiares. Para você que ligou a TV agora, para repetir a informação, portanto, Facebook do presidente Jair Bolsonaro, ele colocando que a HFA/Sabin atestam negativo para o coronavírus. Presidente Jair Bolsonaro, informação que o Cláudio Humberto trouxe aqui em primeira mão. Agora, Cláudio Humberto, com essa confirmação, quais são os cuidados que o presidente precisa tomar? Até porque ele tinha iniciado, e tinha sido uma postura do presidente, sempre na chegada do Palácio da Alvorada, receber pessoas, abraçar, tirar foto, selfie. Tem que mudar isso, Cláudio? Tem que mudar completamente, né? Não que ele esteja infectado, contaminado, nem que aquelas pessoas estejam necessariamente, né? Mas o que os especialistas têm dito que é bom, é positiva essa atitude, né? Até para dar o exemplo. As pessoas estão evitando se cumprimentar, se dar as mãos, se abraçar, até se beijar, etc., trocar beijos, né, quando se encontram nas ruas casualmente, evitando isso, até porque ela pode ter contraído o vírus com outra pessoa sem saber instantes antes, né? Então, é bom nesse momento mesmo o presidente ter essa atitude, mas, sobretudo, a atitude do presidente tem que ser também a de asepsia. Tem que lavar as mãos quantas vezes for possível lavar todos por dia, não é? Com muito sabão. Enquanto se lava as mãos, os especialistas recomendam que se conte até 20. É o período, mais ou menos, em que se higieniza completamente. E olha, e tudo nas mãos, entre os dedos, na parte posterior, inferior, enfim, em toda a região das mãos. E também é preciso evitar aglomerações, evitar locais que reúnam muita gente, multidões, etc. e tal. Isso é fundamental, são cuidados essenciais. A gente continua trazendo mais desdobramentos, portanto, agora com a confirmação do presidente da República. O Cláudio já tinha trazido mais cedo da teste negativo para o coronavírus ao longo aqui da nossa programação.
E o trabalhador brasileiro tem ficado mais tempo empregado, é o que aponta o estudo do IPEA, que constatou também o crescimento do trabalho por conta própria, alavancado pelos aplicativos. 10 horas por dia ao volante, 6 dias por semana, transportando passageiros. Assim é a rotina do professor André, de 57 anos. Ele tem 2 diplomas de nível superior, mas não consegue um emprego com carteira assinada há mais de 4 anos. Aparentemente, um profissional sem experiência, mais fácil de ser moldado, parece que é mais interessante. O professor é mais um a engrossar a lista de trabalhadores que tiram o sustento dos aplicativos de transporte ou entrega de produtos. Eles passaram de 1.200.000 profissionais em 2015 para 2 milhões no ano passado. Segundo o IPEA, a taxa de ampliação desse segmento é 5 vezes maior do que a média dos profissionais por conta própria. O estudo aponta que 90% dos ocupados no 4º trimestre de 2019 já estavam com a carteira assinada no trimestre anterior. É o melhor resultado da série histórica, iniciada em 2012. A maior retenção de trabalhadores com carteira assinada ocorre em todas as faixas etárias e não se deve apenas ao aumento da geração de postos de trabalho, mas também ao recuo das demissões. Considerando ainda o mercado informal, a taxa de retenção é de 86%. O mercado formal ele é o último a se recuperar porque ele precisa de uma segurança de que a trajetória de crescimento é sustentável e é contínua. E era isso que a gente estava, era nesse momento. A gente vê um 4º trimestre muito bom, um janeiro muito bom, as perspectivas para o resto do ano eram muito boas. Era de um mercado formal crescendo cada vez com mais força. E a seguir, o governo decide antecipar o 13º de aposentados e pensionistas. Essas e outras medidas foram anunciadas por causa da crise do coronavírus. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. Brasília está entre as cidades mais arborizadas do país. O verde deixa a capital ainda mais bonita. Só que uma dessas árvores está preocupando moradores da 105 Sul. Nós recebemos uma denúncia de que ela corre o risco de cair e provocar acidentes. Quem mora ou trabalha na 105 da Asa Sul convive com essa vista bonita e o contato com a natureza. Apesar disso, há uma preocupação. Olha só esse pinheiro como está inclinado. A árvore tem 34 anos e, segundo os moradores, estaria morta, pois foi atingida por um raio. E a comunidade teme que ela acabe desabando. É a tristeza ver a árvore morta, mas o risco maior é ela cair e machucar alguém. Eu espero que o mais rápido possível que seja ela podada e deixar um pedaço para a gente colocar umas orquídeas. A principal preocupação é que a árvore acabe caindo no parquinho onde as crianças brincam, ou pior, no transformador de energia da quadra. Nós estamos correndo perigo, porque aqui do lado nós temos aí o transformador da SEB, né, que está bem próximo. Do outro lado nós temos o estacionamento, quer dizer, que ele, pela altura ele pode chegar até o estacionamento. Ou, se ele cair pelo lado de cá, pode machucar nossas crianças, que é uma área de lazer para nossas crianças. Os moradores da 105 Sul já entraram em contato com a Nova Cap. O seu Frederico, que mora no prédio em frente ao Pinheiro, espera que o problema seja resolvido quanto antes para que não aconteça o pior. Nós pedimos na ouvidoria da Nova Cap para que viesse fazer uma inspeção do Pinheiro. Foi constatado que o mesmo está morto. Muito bem, nada foi realizado. Em nota, a Nova Cap confirmou que esteve no local para fazer a poda mais de uma vez. Só que o serviço não foi realizado por conta dos carros nas proximidades da árvore. Como não foi possível organizar a retirada dos carros com a administração do prédio, o jeito foi chamar a Defesa Civil para isolar o estacionamento. O que já foi feito, mas não tem data ainda para acontecer. Claro que a gente vai ficar de olho aí nessa situação. Olha, o Ministério da Economia anunciou medidas para reduzir o impacto da pandemia do novo coronavírus no país. As primeiras ações são decididas especialmente para a parcela da população mais vulnerável, os idosos. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, agora com uma situação mais de alívio aqui em Brasília, né, Renata? Com a confirmação aí do presidente Jair Bolsonaro, de ministros, do teste negativo para o coronavírus.
Olhares voltados para o Ministério da Economia para saber quais serão as medidas de combate aí nessa área importante, né, Renata? É isso, Rodrigo. Olha só, hoje pela manhã o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu por meio de videoconferência com os presidentes do Banco Central, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal também. Ele participa dessa reunião ministerial que nós falávamos há pouco e foi ele mesmo que disse que nas próximas 48 horas o governo deve anunciar novas medidas e estamos aí no aguardo. Quais foram as medidas anunciadas ontem à noite pelo governo, exatamente para tentar tranquilizar a população com relação ao novo coronavírus? Bem, a antecipação do 13º salário. Então, em geral, os beneficiados aí do INSS recebem esse 13º salário no mês de julho. Então, no próximo mês, no mês de abril, o governo vai antecipar o pagamento do 13º salário, o que deve dar aí algo em torno de 23 bilhões de reais. Outra mudança também é com relação à prova de vida. Então, todos os beneficiários do INSS precisam todo ano comprovar que continuam vivos. Isso, obviamente, para evitar fraudes, para evitar que outras pessoas recebam esses benefícios. Então, o governo suspendeu isso por 120 dias. Então, até setembro, não há necessidade de comprovação, portanto, dessa prova de vida e, obviamente, essas pessoas vão continuar recebendo esses benefícios. O governo também vai propor a redução dos juros consignados do INSS, fazer com que essas pessoas tenham acesso à consignação, né, a esses recursos e também com juros, obviamente, menores. O Ministério esclareceu, isso é importante dizer, que não está em estudo nenhuma medida de saque imediato das contas do FGTS. Então, a fake news aí com relação a isso, com relação aos saques do FGTS, não há nada de estudo. E a gente lembra aqui que o próprio Ministério da Saúde já havia anunciado também a contratação de 6 mil médicos no programa Mais Médicos. A expectativa é que esses profissionais comecem a trabalhar, a atender a população no mês de abril, portanto, no próximo mês também. E lembramos que o próprio ministro da Saúde também esteve no Congresso Nacional pedindo a liberação de 5 bilhões de reais. A expectativa também é que saia por meio de medida provisória que pode ser assinada a qualquer momento. Então, esses recursos seriam para um fundo emergencial, obviamente, na medida em que forem necessários o uso desses recursos, já terem ali algo em torno de 5 bilhões de reais. Rodrigo. Obrigado, Renata. Olha, o GDF inclui 2 novas medidas de prevenção contra o coronavírus no decreto que foi publicado na última quarta-feira. Agora, além da suspensão das aulas e da proibição de eventos públicos com mais de 100 pessoas, o decreto determina também que eventos esportivos ocorram sem público e mediante autorização sanitária. Também orienta as pessoas a ficarem a uma distância mínima de 1 metro uma das outras, quando estiverem em eventos abertos. Os bares e restaurantes devem organizar as mesas com a distância mínima de 2 metros entre elas. Esse restaurante no setor de Clube Sul já colocou em prática as medidas. Com isso, a capacidade do local caiu de 180 para 120 pessoas. O gerente do local aproveitou para implementar outras iniciativas. Reforçamos os treinamentos com a equipe, tanto da parte de cozinha como salão. Na parte de cozinha, referente à manipulação, o uso de máscaras, né? Então estamos dobrando os cuidados referente a isso. Operacional, referente ao atendimento, a disponibilidade de álcool gel. O impacto também em outros setores. Por precaução, foram suspensas as visitas a presos. A decisão tem como objetivo evitar um possível contágio da massa carcerária, formada por cerca de 15 mil presidiários. As provas do concurso público da Polícia Civil para cargo de escrivão foram adiadas e a nova data ainda não foi divulgada. Neste sábado, Brasília recebe um dos maiores eventos de artes marciais do mundo. Mas a atração será de portas fechadas. Nesta quinta, o GDF ainda acrescentou no decreto que os eventos sem público só vão poder acontecer com autorização sanitária e com termo de compromisso assinado pelos organizadores. O único jeito foi vir aqui tirar uma foto, né? Com o filho, como foi? Pois é, né? A gente, já que a entrada vai ser fechada, né, para o público, aí eu decidi vir trazer ele, estava querendo assistir, só que eu vim trazer ele só para mostrar mesmo que realmente não vai ter, né? Só para confirmar mesmo também, né? O GDF também mudou outro trecho do decreto, inicialmente publicado na edição extra do Diário Oficial da noite passada. Em eventos abertos, é recomendado manter uma distância mínima de 1 metro entre as pessoas. Antes, eram 2 metros. Já que as pessoas estão se preocupando, é importante. Ainda nesta quinta, um passageiro que vinha de Orlando, nos Estados Unidos, desembarcou no aeroporto JK com sintomas suspeitos da doença. Ele foi levado para o posto médico do aeroporto, onde realizou exames e foi levado para o Agarram. A equipe de limpeza do terminal reforçou a higienização na área do desembarque. E ontem à noite, a Secretaria de Educação corrigiu a informação sobre o retorno das aulas nas instituições de ensino do DF.
Inicialmente, os 5 dias de suspensão iam até domingo, com o retorno das atividades na segunda-feira. Mas como foi decretado, e o decreto foi publicado hoje, aliás, à noite, quando a maioria das escolas já tinha terminado o dia letivo, a Secretaria esclareceu que o período deve ficar e ser contado a partir de ontem. Portanto, quinta-feira as aulas estão retornando na terça-feira, se não tivermos um novo adiamento. E se o decreto não for prorrogado, a Secretaria de Educação informou que já trabalha no planejamento da reposição das 3 aulas, os 3 dias nas escolas públicas, e já as instituições privadas têm autonomia para fazer seus próprios planos de reposição. Cláudio Humberto, entrevistamos mais cedo o secretário de Educação, e tudo por motivo de prevenção, portanto, a suspensão das aulas. É melhor prevenir mesmo, né, do que depois estar correndo atrás do prejuízo. Esses cuidados no aeroporto também são fundamentais, é preciso estar atento a isso. Há, neste momento, em Brasília, um cidadão do Rio de Janeiro, que é executivo, um diretor do time do Flamengo, que tem uma relação, é um diretor encarregado de manter relações com embaixadas e consulados. Ele estava aqui em Brasília quando foi diagnosticado no primeiro momento, ele está em isolamento sob suspeita de coronavírus. Mas essa constatação decorre exatamente dessa vigilância epidemiológica que vem sendo feita aqui no Distrito Federal e também no aeroporto de Brasília. Mas chama atenção também para a questão dos diplomatas, né? Há muitos diplomatas que viajam, que vão e voltam dos seus países, e em relação a eles, até pela imunidade, até pelo passaporte vermelho, eles não são submetidos a alguns filtros a que estão sujeitos todos os cidadãos, e olha, pode ser que por aí também o vírus acabe se estabelecendo entre nós. E a seguir acaba hoje a campanha de vacinação contra o sarampo. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. Termina hoje a primeira fase da campanha de vacinação contra o sarampo. Crianças e jovens com idade entre 5 e 19 anos são o público-alvo desta fase, que termina logo mais às 5 da tarde. Até agora, quase 110 mil pessoas procuraram os postos com dúvidas se precisam ou não tomar reforço. E mais de 7.700 receberam a vacina contra o sarampo. Lembrando que a recomendação para quem tem dúvida é procurar um posto de saúde para atualizar o cartão de vacinação. E a Secretaria de Saúde informou que, mesmo após o término da campanha, as vacinas vão estar disponíveis em todos os postos do DF. E a próxima etapa, para pessoas de 20 a 29 anos, começa em junho. E este é um ano especial, nossa capital vai se tornar uma sessentona, apesar da Nova Brasília carregar muita história, o Museu Vivo da Memória Candanga abriga algumas delas. Veja só. De longe já dá para ver as casinhas coloridas feitas de tábuas de madeira e que chamam a atenção de quem passa por perto. Aqui foi erguido em 1957 o primeiro hospital de Brasília, que atendia principalmente os trabalhadores que participaram da construção da nova capital. Décadas depois, em 1990, o espaço ganhou nova vida como museu. E a Eliane diz que sente muito orgulho de fazer parte deste cantinho de Brasília. Um patrimônio cultural, né? Por quê? Porque ele conta a história do Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, que hoje é a exposição Poeira e Lona e Concreto. Nossa pegada, digamos assim, é contar toda a história do Distrito Federal. Os amigos Alex e Leandro sempre tiveram curiosidade de conhecer essas casinhas, que eram as antigas residências dos médicos que trabalhavam ali na construção de Brasília. Visitando o museu pela primeira vez, eles comentam que valeu a pena. Primeira vez, eu gostei muito. Eu nunca tinha visto os carros antigos assim de perto, poder olhar, ver os detalhes. Recomendo muito, que aqui tem coisas assim incríveis, conta um pouco de história de Brasília e tal, conta ali também sobre o hospital do Júlio Kubitschek, e eu achei massa, recomendo. A construção de Brasília atraiu pessoas de todos os cantos do país, mineiros, paulistas, nordestinos, cheios de expectativa com a nova capital. A dona Marilda lembra até hoje do dia em que chegou em Brasília, antes mesmo da inauguração em 1958. Aqui da minha casinha, como era tudo descampado, a gente ouvia o barulho da construção, que era ininterrupto, eram 4 turnos de trabalho, a gente ouvia todo aquele barulho das obras dia e noite, sem parar. Casada com o primeiro médico de Brasília, ela se emociona ao lembrar daquela época. Hoje, com 80 anos, 5 filhos, 12 netos e 2 bisnetos,
ela se sente em casa no Museu Vivo da Memória Candanga. Era uma satisfação, eu acredito, para a maioria, né, estar aqui. Tinha dificuldade? Tinha, mas eram superados com a companhia um do outro. Nós, brasileiros, cooperamos para que houvesse esse êxito, que uma capital fosse inaugurada em 4 anos. E eu acredito que, pelo menos, que comentavam aqui, sem roubo. Era trabalho, mais trabalho e trabalho. E para quem quer conhecer o museu, ele fica na entrada do Núcleo Bandeirante, na Épea Sul, e o museu fica aberto de segunda a sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde. A entrada é de graça. Mais informações no 3301-3590, está aqui aparecendo para você. Por falar em telefone, vamos lembrar aqui do nosso WhatsApp. Você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar os problemas aí onde você mora. O nosso WhatsApp do Band Cidade. Anote aí nosso número, que é o 99976-9204. O Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui.